Sim, pare, porque o que você está prestes a descobrir pode virar sua percepção de realidade de cabeça para baixo. E não, isso não é exagero. Existe um conhecimento tão poderoso, tão transformador, que foi mantido em segredo durante séculos, protegido por reis, alquimistas e sociedades ocultas. Um saber que, se colocado em prática, pode libertar a sua mente da prisão invisível em que ela talvez nem saiba que está. O nome disso? Kybalion. Mas o que torna esse livro, aparentemente simples, tão perigoso aos olhos dos poderosos? A resposta é perturbadora. Ele revela como a realidade realmente funciona. Não como nos contaram, não como a ciência tradicional ousa admitir, mas como os grandes mestres espirituais e magos do passado sempre souberam. E quando uma mente comum tem acesso a esse código oculto, ela deixa de ser comum. Ela se torna livre. Você já se perguntou por que alguns parecem criar suas vidas com facilidade enquanto outros vivem presos a padrões que se repetem como uma maldição? Já sentiu que há algo a mais operando nos bastidores da existência? Algo que te escapa por pouco, mas que insiste em te chamar? Então talvez esse vídeo não tenha chegado até você por acaso. Ao longo de milhares de anos, os 7 princípios herméticos revelados no Kybalion foram usados como chaves para desbloquear habilidades adormecidas, expandir a consciência e reescrever o próprio destino. E agora, neste exato momento, você está prestes a cruzar o mesmo portal que tantos buscadores atravessaram antes de você. Mas cuidado, esse caminho não tem volta. Uma vez que os véus da ilusão se rasgam, você não poderá mais fingir que não sabe. E a responsabilidade de criar sua própria realidade, com consciência e intenção, será inteiramente sua. Você está pronto para isso? Porque nas próximas revelações, vamos decodificar os segredos mais profundos do Kybalion e explorar o que realmente significa viver à luz dessa sabedoria esquecida. Imagine se tudo o que você conhece, o tempo, a matéria, o espaço e até mesmo a sua própria identidade, não passasse de projeções de uma única mente infinita. Assustador? Talvez. Libertador? Com certeza. Segundo o Kybalion, o universo não é uma construção sólida e objetiva, como fomos ensinados. Ele é, na essência mais profunda, uma criação mental, e isso muda tudo. O primeiro princípio hermético nos apresenta uma verdade desconcertante. O todo é mente, o universo é mental. Essa simples frase contém mais poder do que décadas de teorias científicas ou doutrinas religiosas. Ela afirma que o universo como o conhecemos é uma manifestação da consciência. Não há separação entre o que pensamos e o que vivemos, porque tudo o que existe está contido na mente do todo, esse princípio cósmico que está além da forma, do nome e da compreensão humana. Mas aqui está o detalhe mais fascinante. Se tudo é mental e você também é parte do todo, então sua mente, limitada sim, mas conectada à mente universal, tem o poder de criar, transformar e transcender. É como se estivéssemos todos dentro de um imenso sonho coletivo, mas com a capacidade de sonhar conscientemente. Esse é o verdadeiro segredo por trás da ideia de que você cria a sua realidade. E a ciência moderna começa a tropeçar nessa mesma verdade. A física quântica já sugere que o observador influencia a realidade observada. Fenômenos como o experimento da dupla fenda demonstram que partículas subatômicas se comportam de maneira diferente quando são observadas. Isso significa que a consciência afeta a matéria, algo que os antigos hermetistas sabiam muito antes dos laboratórios confirmarem. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Se você não sabe como usar sua mente, ela será usada contra você. A mídia, os governos, as religiões institucionalizadas, todos sabem, em maior ou menor grau, que controlar a mente é controlar a realidade. A ignorância desse princípio é o que mantém as massas aprisionadas em ciclos de sofrimento, medo e limitação. Enquanto isso, os poucos que dominam a mente, dominam o jogo. Agora pense, quantos dos seus pensamentos são realmente seus? Quantas crenças você carrega que nunca escolheu conscientemente? A mente não treinada é como uma terra fértil abandonada. Qualquer semente que cair ali, germina. E adivinha quem anda espalhando sementes por aí? Mas o Kybalion nos oferece uma saída, a arte da transmutação mental. Se tudo é mente, tudo pode ser moldado. Emoções podem ser ressignificadas, padrões podem ser quebrados e crenças podem ser reescritas. E o mais poderoso,
Isso começa no invisível, na sua intenção, na sua vibração, na sua frequência de pensamento. A mente é o campo onde o invisível se prepara para se tornar visível. Será que você tem usado esse campo de forma consciente? Entender que tudo é mental é como encontrar o mapa do território invisível onde todas as realidades possíveis já existem. É ali que a verdadeira alquimia acontece. Não no laboratório, mas dentro de você. O hermetista não reage ao mundo, ele o cria. Não porque deseja controlar tudo, mas porque compreende que, ao dominar a mente, ele se alinha com as leis do universo. E se o universo é mental, então tudo, absolutamente tudo, pode ser transformado através do pensamento. Mas não um pensamento superficial ou impulsivo. Estamos falando de pensamento concentrado, intencional, alinhado com o todo. É como afinar um instrumento para vibrar na mesma frequência da mente universal. Você consegue sentir o impacto disso? Imagine viver sabendo que seus pensamentos não são apenas ecos da sua psique, mas forças criadoras moldando a realidade à sua volta. Imagine perceber que você não está separado do universo. Você é o universo pensando, sentindo, experimentando através de um ponto específico da consciência. Mas será que estamos preparados para esse nível de poder? Porque aceitar que tudo é mente também significa assumir total responsabilidade por tudo o que se manifesta na sua vida. E essa é uma verdade que nem todos estão prontos para encarar. Você está? Porque a partir do momento em que essa compreensão se instala, não há mais desculpas, apenas escolhas. E é nesse território de escolhas conscientes que a verdadeira liberdade começa a emergir. Mas se tudo é mente, então por que às vezes parece que a realidade nos confronta com caos e desordem? Antes de continuar, eu tenho algo importante para te contar. Documentos antigos revelaram uma técnica mental que foi mantida em segredo por mais de 1.500 anos, supostamente retirada da própria Bíblia. Ela vem sendo usada por pessoas influentes para acessar um nível de consciência e manifestação que vai muito além dos métodos comuns. Hoje, estudos científicos demonstram que essa técnica realmente provoca alterações específicas no padrão de atividade cerebral, o que confirma sua eficácia. Como o conteúdo pode ser sensível para algumas plataformas, decidimos postar o vídeo completo ensinando tudo apenas em nosso site oficial. O acesso está no QR Code que aparece na tela, ou clicar no link da descrição, ou no primeiro comentário fixado abaixo. E se eu te dissesse que a realidade não está lá fora, que tudo aquilo que você vê, sente ou experimenta é, na verdade, um reflexo, um espelho daquilo que vibra dentro de você? Pode parecer provocador, mas é exatamente isso que o princípio hermético da correspondência revela. Assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Essa não é apenas uma frase bonita estampada em camisetas esotéricas. É uma lei cósmica. A sua vida externa é, antes de tudo, um reflexo da sua vida interna. O universo funciona como um grande espelho quântico, refletindo com precisão cirúrgica os padrões, crenças, emoções e pensamentos que você mantém. Cada relação difícil, cada bloqueio financeiro, cada sintoma físico, tudo isso é um reflexo de algo dentro. Você pode não gostar do que vê, mas o espelho não mente. É aqui que entra o poder do autoconhecimento. O universo, em sua sabedoria infinita, não entrega o que você quer, ele entrega o que você é. Mas a maioria das pessoas tenta mudar a realidade como quem tenta mudar o reflexo no espelho sem tocar o rosto. Elas brigam com os efeitos, sem jamais olhar para as causas, e esquecem que o mundo visível é apenas a superfície. A verdadeira transformação começa no invisível, no campo vibracional da consciência. Agora pense comigo, quantas vezes você culpou o mundo lá fora pelos seus conflitos internos? Quantas vezes desejou que as coisas mudassem sem jamais se permitir mudar por dentro? Essa desconexão é o que mantém tantas pessoas presas a padrões de repetição, como se vivessem em um ciclo eterno de déjà-vu emocional. Mas há um caminho de saída, e ele começa com a aceitação radical. Tudo o que está à sua volta foi, de alguma forma, criado por você ou atraído pela sua vibração. Isso não é punição, é poder. Significa que, se você criou algo indesejado, também pode descriar. Se manifestou uma realidade que não serve mais, também pode transmutá-la. Mas será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes? Para isso, é preciso coragem.
Coragem para olhar no espelho e não culpar o reflexo. Coragem para assumir que os monstros lá fora são muitas vezes sombras internas não integradas. E mais ainda, coragem para ver que o que você admira no outro também existe em você. Porque o espelho não reflete apenas dores, ele reflete luz. A neurociência tem uma pista disso. Estudos com neurônios espelho mostram que o cérebro humano é programado para refletir as emoções e ações do outro, ou seja, literalmente espelhamos o ambiente. Isso não só valida a sabedoria hermética, como também mostra que vivemos em campos de influência mútua. Você emite vibração e ao mesmo tempo absorve, e o universo responde sempre. Mas é aqui que tudo muda, quando você aprende a usar o espelho a seu favor. Ao invés de reagir ao que vê, você começa a observar. Ao invés de julgar, você começa a compreender. E nesse espaço de presença, surge uma nova habilidade, a de decodificar os sinais da realidade como mensagens do seu eu superior. O trânsito preso, a conversa desconfortável, a sincronicidade repetida. Tudo carrega um código oculto. Agora, vamos explorar isso mais a fundo. O espelho não apenas mostra o que precisa ser curado, mas também o que está pronto para emergir. Quando você se realinha internamente, o reflexo muda. Quando perdoa uma ferida, o espelho responde com alívio. Quando agradece em meio ao caos, ele te devolve um novo caminho. E quando começa a amar o que vê dentro, o mundo começa a te amar de volta. Eis o verdadeiro milagre. Você não precisa lutar contra o mundo, precisa apenas pacificar o seu interior. Mas há uma reviravolta. O espelho também reflete o que você esconde, suas máscaras, suas sabotagens, seus medos disfarçados de razão. E é nesse ponto que muitos desistem, porque o espelho exige verdade. E a verdade nem sempre é confortável. Mas será que você está pronto para encarar esse reflexo com olhos de sabedoria? Porque ao atravessar esse espelho, você não apenas transforma sua realidade externa, você resgata partes de si mesmo que estavam esquecidas, reprimidas, adormecidas. E quando esse reencontro acontece, tudo muda. Mas se o mundo lá fora é apenas um reflexo do mundo interno, qual é o código que organiza essa realidade? E como podemos aprender a reescrevê-lo com consciência? A realidade tem um código oculto. Não é visível a olho nu. Não se aprende na escola, mas opera silenciosamente em todos os aspectos da sua vida, como o sistema operacional de um computador que, embora invisível, dita tudo o que aparece na tela. Esse código é formado por leis imutáveis, descritas com precisão milenar pelo Kybalion, leis que não punem nem recompensam, mas apenas funcionam, e ao compreendê-las, você deixa de ser vítima do acaso para se tornar arquiteto da sua existência. O primeiro bloco desse código é o ritmo. Tudo vibra em ondas, a respiração, as marés, as estações, o seu humor. Cada movimento de expansão é seguido por um movimento de contração. Como um pêndulo invisível, a vida oscila entre altos e baixos, e resistir a esse fluxo é a raiz do sofrimento. O problema? A maioria das pessoas vive tentando controlar o movimento do pêndulo sem entender sua lógica. Tentam forçar o verão durante o inverno da alma. Mas os antigos mestres sabiam, quando você aprende a surfar a onda, ao invés de lutar contra ela, a realidade começa a colaborar com você. O segredo está em não se identificar com o movimento. Se hoje você está na baixa, não significa que a vida acabou. Significa apenas que o pêndulo está no seu ponto de retorno. Saber disso muda tudo. Mas e quando parece que você está sempre na maré baixa? A resposta está em outro trecho desse código: a polaridade. Tudo tem dois polos: calor e frio, amor e ódio, medo e coragem. Mas aqui está a chave. Eles não são opostos absolutos. São extremos da mesma coisa. Como as pontas de um termômetro, eles não se anulam, apenas variam em grau. Isso significa que, em vez de tentar eliminar uma emoção, você pode transmutá-la. Sente raiva? Em vez de reprimir, mova a emoção para o polo da ação construtiva. Sente medo? Use-o como impulso para a coragem. Essa é a verdadeira alquimia emocional. Transformar chumbo em ouro, sim, mas dentro de você. A magia não está nos rituais. Está na forma como você muda sua vibração. E sim, vibração é o próximo pilar desse código. Tudo vibra, nada está parado. Essa não é uma metáfora espiritual, é física pura. Até a cadeira onde você está sentado, aparentemente sólida, é composta por átomos em constante movimento. E se tudo vibra,
tudo pode ser sintonizado. E você, em qual frequência tem vivido? Porque sua realidade é o reflexo da sua vibração predominante, não do que você deseja pontualmente, mas do que você emana continuamente. Emoções são vibração, pensamentos são vibração, palavras são vibração, e tudo o que você emite, o universo capta, responde e devolve, como um eco cósmico que nunca falha. Será que você está consciente das frequências que está alimentando? É aqui que a ciência se encontra com a espiritualidade. A neurociência mostra que padrões mentais geram redes neurais que moldam comportamentos e percepções. A física quântica sugere que a intenção do observador altera o comportamento da matéria. A espiritualidade ancestral já dizia isso há milênios. Você cria o mundo ao observar, sentir e vibrar. Mas há algo ainda mais profundo neste código: a lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Nada é aleatório. Tudo é o resultado de uma causa, visível ou não. Muitas vezes o que você vive hoje foi plantado ontem no plano mental ou espiritual. Pensamentos recorrentes, crenças enraizadas, traumas não integrados. Todos eles agem como sementes lançadas ao campo quântico da existência. E o que é mais perigoso, se você não cria causas conscientes, será arrastado pelos efeitos das causas alheias. Governos, mídias, sistemas, todos sabem como plantar ideias, medos, desejos. E se você não sabe quem está criando o seu código, então alguém já está escrevendo ele por você. Você está pronto para enfrentar a verdade definitiva? O código da realidade pode ser aprendido. Mais do que isso, ele pode ser reescrito, mas exige responsabilidade. Liberdade de verdade não é fazer o que quiser, é saber o que está fazendo, com plena consciência de que cada pensamento é uma pedra na arquitetura da sua realidade. A mente, como dissemos antes, é o campo. O espelho mostra o reflexo, e o código define como esse reflexo se manifesta. Quando você domina esse código, você não se torna invencível, você se torna consciente. E é isso que separa os mestres dos manipulados, os criadores dos repetidores, os despertos dos adormecidos. Mas se esse código pode ser acessado, como aplicamos tudo isso na prática para criar uma realidade verdadeiramente ilimitada? Você não veio a este mundo para repetir padrões, nem para viver acorrentado a uma rotina que suga sua alma. A verdade é que você nasceu com uma capacidade criadora que assusta, não aos sábios, mas àqueles que sempre lucraram com o seu esquecimento. Os 7 princípios herméticos não são apenas ideias filosóficas, eles são ferramentas práticas, e quando integrados, não só revelam a estrutura invisível da realidade, como também oferecem um manual para reprogramá-la. A mente é o ponto de partida, a vibração, o combustível, a polaridade, a direção, o ritmo, o tempo certo, a correspondência, o reflexo, a causa e efeito, o sistema, e o princípio do gênero, o segredo da manifestação. Sim, porque tudo o que existe foi criado pela fusão entre forças masculinas e femininas, não no sentido sexual, mas energético. A ação e a receptividade, a intenção e a inspiração, o impulso e a gestação. Criar exige equilíbrio. Quando você une o foco direcionado do masculino com a intuição receptiva do feminino, milagres se tornam mecânicos. Mas é aqui que muitos tropeçam. Tentam criar a realidade apenas com esforço mental, esquecendo de nutrir o campo com energia emocional e conexão espiritual. Ou então, mergulham no sentir, sem estrutura, ação ou direção. O desequilíbrio entre essas energias gera frustração, ansiedade e sensação de impotência. Será que você tem criado ou apenas desejado? Criar sem limites é reconhecer que tudo parte de dentro, que antes de mudar o mundo você precisa mudar a sua vibração, que antes de colher é preciso plantar, com consciência, com presença, com intenção clara. Não existe colheita sem semeadura, e a semente mais poderosa que existe é um pensamento sustentado por emoção e alinhado com ação. A criação não é um evento, é um estado de ser. É viver em constante sintonia com o que se quer ver manifestado. É tornar-se aquilo que deseja, mesmo antes de vê-lo com os olhos. E quando isso acontece, o universo, como espelho, responde sem hesitar. Você está pronto para se tornar quem você realmente é? Você agora carrega em suas mãos um mapa, não de um território físico, mas de um universo invisível que pulsa dentro de você. Um campo vibracional onde pensamentos criam formas, emoções movem mundos e escolhas abrem portais.
O Kybalion nunca foi um livro comum. Ele é um lembrete, um chamado, um espelho que reflete aquilo que sempre esteve em você, mas que talvez estivesse adormecido. O mais fascinante? Esses princípios não exigem fé cega. Eles pedem prática. Eles se revelam na experiência. Eles transformam quando você os vive, porque o verdadeiro segredo não está nas palavras, mas no espaço entre elas, na ação silenciosa de quem decide assumir o próprio poder. A realidade nunca foi um cenário fixo. Ela é um palco dinâmico, moldado pelo protagonista que você escolhe ser. Não importa de onde você veio, o que disseram sobre você, ou quantas vezes tentou e falhou. O universo não guarda rancor. Ele apenas responde. Sempre respondeu. E a cada novo pensamento consciente, um novo script começa a ser escrito. A pergunta que fica não é: será que funciona? A pergunta é: você vai aplicar ou vai apenas assistir? Porque saber e não viver é não saber de verdade. Obrigado por ter chegado até aqui, de verdade. Se você ainda está comigo agora, é porque algo dentro de você já começou a se mover, e isso não é pouco. Não sei em que momento da sua vida você está, mas eu lembro exatamente quando essas ideias começaram a me cutucar por dentro. Lembro da primeira vez que li o Kybalion. Era como se as palavras não estivessem apenas me ensinando algo. Era como se estivessem me lembrando de algo que eu já sabia, mas tinha esquecido. Naquela época, eu me sentia travado, perdido. Como se estivesse sempre reagindo ao mundo, esperando algo mudar lá fora. Mas aos poucos, fui entendendo que a mudança que eu esperava só aconteceria quando eu me tornasse a própria causa. E foi ali, nesse ponto, que tudo começou a se transformar. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para descobrir como líderes e celebridades vêm utilizando essa técnica ancestral para manifestar objetivos com precisão e por que ela foi deliberadamente censurada durante séculos. Se esse vídeo te trouxe alguma clareza, inspiração ou aquele arrepio estranho que a gente sente quando algo faz sentido demais, então deixa um like, não só pelo algoritmo, mas para selar esse momento como um compromisso entre nós. Escreve nos comentários qual dos 7 princípios mais mexeu com você. E por favor, se ainda não se inscreveu, faz isso agora. Sério, estamos aqui no meio de um despertar coletivo e você não vai querer ficar só assistindo da plateia, né? E esses 2 vídeos que estão aqui do lado não são por acaso. Eles se conectam com tudo o que falamos hoje, mas revelam peças que ainda estão faltando nesse quebra-cabeça. Só vou te dizer uma coisa. O que está escondido ali pode não apenas mudar sua forma de pensar, mas virar do avesso a forma como você entende o tempo, a realidade e o que significa estar vivo. Clica, mas só se estiver pronto para ir mais fundo ainda.